Análise das características comportamentais através de pistas observáveis do perfil C, conformidade, do DISC, uma ferramenta de análise do neurolíder direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Os cenários corporativos que exigem precisão, conformidade normativa e decisões baseadas em evidências científicas têm ampliado a demanda por líderes capazes de compreender, com profundidade, os padrões comportamentais de suas equipes. Entre esses padrões, o perfil C do modelo DISC, associado a conscientiousness, consciência, escrupulosidade, alta atenção a detalhes, emerge como um ativo estratégico para organizações que operam em ambientes regulados, complexos e de alta responsabilidade técnica. Este artigo apresenta uma leitura aplicada e contemporânea das pistas observáveis do perfil C em contextos de neuroliderança, entendida como abordagem de liderança fundamentada em conhecimentos de neurociência, comportamento e aprendizagem, voltada à tomada de decisão mais consciente e ética. Do ponto de vista prático, o texto oferece um referencial robusto para programas de treinamento, mentorias executivas e palestras que visam qualificar líderes e gestores a reconhecer, interpretar e potencializar o capital comportamental dos profissionais de alta conformidade. As linhas de pesquisa articulam DISC, neuroliderança, segurança psicológica, gestão de riscos e cultura de alta confiabilidade, propondo uma síntese que favorece tanto a performance quanto o bem-estar das equipes. Empresas e entidades que buscam treinamentos customizados encontrarão neste estudo argumentos de impacto para desenvolver trilhas formativas capazes de transformar diagnósticos comportamentais em estratégias de liderança mais humanas, precisas e sustentáveis, tornando a análise do perfil C uma verdadeira ferramenta de neuroliderança aplicada ao dia a dia organizacional. Resumo. O presente artigo tem por objetivo analisar, em perspectiva científica e aplicada, as características comportamentais do perfil C, conformidade, do modelo DISC, dominance, influence, steadiness, conscientiousness, com ênfase nas pistas observáveis em contexto organizacional, compreendidas como indicadores concretos de padrões de atenção, comunicação, tomada de decisão e relacionamento interpessoal. Partindo da literatura clássica sobre o modelo DISC e de estudos contemporâneos em liderança e comunicação, o texto discute como o traço de conscientiousness, traduzido aqui como escrupulosidade, atenção cuidadosa aos detalhes e orientação à precisão, se manifesta em comportamentos que podem ser identificados, compreendidos e trabalhados por líderes e neurolíderes em ambientes complexos e de alta exigência técnica. Metodologicamente, trata-se de estudo teórico e exploratório, com revisão narrativa da literatura nacional e internacional das últimas décadas, priorizando artigos de bases de dados científicas de alta credibilidade. São discutidos, de forma integrada, os fundamentos do modelo DISC, o lugar do perfil C em equipes multidisciplinares, as relações entre traços de conformidade e segurança psicológica, bem como as implicações para programas de gestão de desempenho, desenvolvimento de lideranças e cultura organizacional orientada à qualidade e à mitigação de riscos. Os resultados teóricos indicam que a leitura refinada das pistas observáveis do perfil C, tais como preferência por dados, cautela decisória, necessidade de critérios objetivos e aversão ao erro, pode potencializar práticas de neuroliderança mais éticas, consistentes e eficazes. Conclui-se que a articulação entre DISC, neuroliderança e análise comportamental observável configura uma ferramenta promissora para o desenvolvimento de líderes capazes de integrar desempenho, conformidade e cuidado com as pessoas. Palavras-chave: DISC, perfil C, comportamento organizacional, neuroliderança, conscientiousness. Introdução. O estudo dos estilos comportamentais em contextos de trabalho consolidou-se, nas últimas décadas, como campo relevante para a compreensão de desempenho, engajamento e dinâmica de equipes. O modelo DISC, originalmente derivado das contribuições de William Moulton Marston sobre as emoções das pessoas em situações normais, descreve 4 grandes estilos comportamentais: dominância, dominação, foco em resultados, influence, influência, foco em relações, steadiness, estabilidade, foco em cooperação, e conscientiousness, consciência, foco em qualidade e precisão. DISC Profile, 2026. No perfil C, correspondente à dimensão de conformidade ou escrupulosidade, observa-se ênfase em exatidão, análise criteriosa de informações, respeito a normas e busca por segurança decisória, especialmente em ambientes regulados e de alta complexidade técnica. Estudos recentes evidenciam que instrumentos comportamentais podem auxiliar líderes a aprimorar sua comunicação com diferentes perfis, a exemplo do uso do DISC para orientar práticas de liderança e de gestão de equipes multiprofissionais. Slowikowski, 2005.
A literatura contemporânea sobre neuroliderança, termo que designa abordagens de liderança apoiadas em conhecimentos de neurociência, funcionamento cerebral e processos de aprendizagem, reforça a importância de compreender como traços de personalidade e estilos comportamentais modulam atenção, percepção de risco, memória de trabalho e resposta ao estresse em cenários organizacionais. Roque, 2009, Garcia, Bouzada, 2020. Nessa perspectiva, a análise de pistas observáveis de comportamento deixa de ser mera intuição e passa a integrar uma prática sistemática de leitura do outro, ancorada em modelos teóricos e evidências científicas. O problema de pesquisa que orienta este artigo pode ser assim formulado: de que maneira as características comportamentais observáveis associadas ao perfil C do DISC podem ser sistematizadas e utilizadas como ferramenta de neuroliderança em contextos organizacionais que demandam alta conformidade, qualidade e gestão de riscos. A hipótese subjacente é que, ao reconhecerem e compreenderem essas pistas, líderes e gestores podem desenhar ambientes, rotinas e processos de comunicação mais adequados às necessidades e potencialidades de profissionais com alto traço de conformidade, convertendo o que, muitas vezes, é visto como rigidez, em recurso estratégico para a qualidade, a inovação prudente e a segurança organizacional. O objetivo geral deste artigo é analisar criticamente as manifestações observáveis do perfil C do DISC no ambiente de trabalho, relacionando-as com princípios de neuroliderança e discutindo suas implicações para a gestão de pessoas e a formação de líderes. Como objetivos específicos, busca-se a. Revisar os principais fundamentos teóricos do modelo DISC com foco na dimensão C, b. Descrever e interpretar pistas observáveis típicas do perfil C em situações de comunicação, tomada de decisão e trabalho em equipe, c. Confrontar teorias clássicas e estudos contemporâneos sobre traços de escrupulosidade, perfeccionismo funcional e conformidade normativa, d. Discutir aplicações práticas dessa leitura comportamental em programas de desenvolvimento de lideranças, treinamentos corporativos e intervenções em cultura organizacional. A justificativa do estudo repousa em 3 níveis. No nível científico, o artigo contribui para a articulação entre modelos de avaliação comportamental aplicada, como o DISC, e referenciais de neuroliderança, ainda em processo de consolidação teórica. No nível organizacional, oferece um referencial de análise que auxilia empresas na construção de ambientes mais seguros, coerentes com legislações e padrões de governança, sem abrir mão do bem-estar e da autonomia responsável de profissionais. No nível social, amplia o debate sobre a importância da diversidade de estilos de comportamento em equipes, combatendo estigmas associados a perfis de alta conformidade, frequentemente rotulados de excessivamente críticos ou lentos, quando, na realidade, exercem papel fundamental de contrapeso analítico em decisões complexas. Insights, 2026. Desenvolvimento. O modelo DISC, em suas formulações atuais, descreve o estilo C como aquele em que a ênfase em qualidade, precisão, competência técnica e aderência a normas e procedimentos. DISC Profile, 2026, Insights, 2026. Pessoas com pontuações elevadas em conscientiousness tendem a apreciar a independência para investigar, demandam detalhes, valorizam evidências e frequentemente manifestam medo de errar, o que se traduz em cautela decisória e necessidade de validação de informações antes de agir. Em termos de pistas observáveis, esse padrão aparece em comportamentos como revisão sistemática de documentos, formulação de perguntas específicas sobre critérios, uso frequente de dados em reuniões, preferência por comunicação escrita clara e aversão a improvisos sem base factual. A literatura clássica de personalidade, especialmente na tradição do modelo dos 5 grandes fatores, Big Five, descreve a conscientiousness como traço associado à organização, disciplina, responsabilidade e cumprimento de compromissos. Costa, MCCRAE, 1992. Essa dimensão guarda convergência conceitual com o perfil C do DISC, embora os instrumentos tenham origens e objetivos distintos. Estudos empíricos mostram que altos níveis de escrupulosidade estão correlacionados com melhor desempenho em tarefas que exigem planejamento, persistência e atenção a detalhes, bem como com menor probabilidade de comportamentos de risco no trabalho. Roberts, Jackson, 2008. Nesse sentido, a intersecção entre o modelo DISC e as evidências da psicologia da personalidade reforça a ideia de que o perfil C pode ser visto como recurso crítico para áreas de compliance, qualidade, finanças, engenharia, saúde e outras em que erros têm alto custo. Contudo, a leitura reducionista do perfil C como apenas técnico ou excessivamente perfeccionista pode levar a mal-entendidos na dinâmica de equipes. Autores que utilizam o DISC em contextos de liderança salientam que cada estilo traz contribuições específicas e que a eficácia da liderança depende de saber integrar essas diferenças. Slowikowski, 2005.
Em equipes em que predomina o estilo de dominação, foco em resultados rápidos, por exemplo, a presença de profissionais C pode ser interpretada como resistência, quando, na realidade, se trata de manifestação de prudência e de busca por maior clareza de riscos. A neuroliderança, ao incorporar conhecimento sobre processamento da ameaça e do erro no cérebro humano, ilumina esse fenômeno. Indivíduos com maior sensibilidade a perdas e punições tendem a ativar circuitos de monitoramento mais intensos, o que se traduz em comportamento mais cauteloso e analítico. Lieberman, 2013. O conceito de neuroliderança, expressão em língua estrangeira que deriva da junção de neuro, relativo ao sistema nervoso e ao cérebro, e leadership, liderança, refere-se ao uso de conhecimentos neurocientíficos para fundamentar práticas de liderança mais eficazes, éticas e humanas. Rock, 2009. Em linguagem acessível, trata-se de estudar como o cérebro das pessoas reage a diferentes estilos de comando, comunicação, feedback e tomada de decisão, a fim de que líderes possam minimizar ameaças psicológicas e maximizar a sensação de segurança, pertencimento e significado no trabalho. Sob essa ótica, compreender o perfil C não significa rotular, mas identificar como esse estilo processa a informação, lida com a incerteza e percebe o risco de erros. A partir dessa perspectiva, as pistas observáveis do perfil C passam a ser lidas como sinais de necessidades específicas de contexto. A tendência a solicitar documentos, planilhas detalhadas e referências antes de aprovar um projeto expressa, simbolicamente, a busca por base sólida que reduza a probabilidade de julgamentos precipitados. O hábito de revisar procedimentos, corrigir imprecisões em textos técnicos ou apontar inconsistências em indicadores não deve ser interpretado apenas como crítica excessiva, mas como manifestação de compromisso com padrões elevados de qualidade. Em muitas culturas organizacionais orientadas exclusivamente para velocidade e improviso, tais comportamentos podem ser desvalorizados, o que gera conflitos injustos e perda de um importante recurso de controle de qualidade. Comparando aportes clássicos e contemporâneos, constata-se que o modelo original de Marston foi concebido para descrever emoções e comportamentos em situações normais, enfatizando a observação direta de padrões de reação das pessoas ao ambiente. Marston, 1928. A partir de suas bases, instrumentos como o DISC foram desenvolvidos e refinados, incorporando evidências psicométricas robustas. Willey, 2026. Estudos recentes demonstram que a distribuição dos estilos DISC é relativamente homogênea na população, não havendo perfis raros ou superiores. DISC Profile, 2026. Isso reforça o princípio ético de que nenhum estilo é melhor do que outro, todos representam formas legítimas de adaptação ao ambiente, com potenciais e vulnerabilidades próprias. No caso do perfil C, a vulnerabilidade frequentemente descrita na literatura é a tendência ao perfeccionismo rígido, a procrastinação por excesso de análise, paralisia por análise, e a dificuldade em lidar com mudanças pouco estruturadas. Blair, Bly, 2018. A tensão entre necessidade de certeza e ambientes VUCA, sigla em inglês para volatile, uncertain, complex and ambiguous, que remete a contextos voláteis, incertos, complexos e ambíguos, produz, em muitos profissionais C, níveis elevados de estresse, especialmente quando não há clareza de prioridades ou quando são exigidas decisões rápidas sem dados minimamente confiáveis. Uma liderança que desconhece essa dinâmica pode interpretar a cautela do perfil C como falta de engajamento ou resistência infundada, gerando rótulos prejudiciais. A disciplina da neuroliderança propõe que líderes desenvolvam metacompetências de leitura contextual, autorregulação emocional e empatia cognitiva, isto é, capacidade de compreender como o outro pensa e sente diante de determinadas demandas. Garcia, Bouzada, 2020. No caso do perfil C, isso implica oferecer informações detalhadas quando possível, explicitar critérios de decisão, permitir tempo adequado para análise de riscos e criar canais de comunicação em que questionamentos sejam vistos como contribuição, e não como desafio à autoridade. Essas adaptações não significam ceder a toda demanda de controle, mas incorporar o melhor do traço de escrupulosidade à estratégia de liderança. Dados provenientes de estudos com instrumentos baseados no DISC em ambientes de liderança evidenciam que o uso consciente dos estilos melhora a comunicação, reduz conflitos improdutivos e otimiza o desempenho de equipes. Slowikowski, 2005, DISC Insights, 2026. A observação sistemática das pistas do perfil C, nesse contexto, torna-se ferramenta concreta de neuroliderança, ao identificar que determinado colaborador demonstra desconforto diante de orientações vagas, o líder pode ajustar a mensagem, fornecendo exemplos, etapas e indicadores claros.
Do mesmo modo, em reuniões estratégicas, a participação ativa de profissionais C na análise de cenários, riscos e premissas de projetos aumenta a robustez das decisões, diminuindo a probabilidade de surpresas negativas decorrentes de otimismo excessivo de perfis mais orientados à influência ou à dominação. Outro aspecto relevante é a relação entre perfil C, segurança psicológica e cultura de alta confiabilidade. Segurança psicológica, conceito amplamente discutido na literatura contemporânea de gestão, refere-se à percepção de que o ambiente é seguro para assumir riscos interpessoais, como fazer perguntas, admitir erros ou discordar de superiores sem sofrer punições injustas. Edmondson, 1999. Profissionais de alta conformidade tendem a perceber mais rapidamente falhas de processo e riscos potenciais, mas só verbalizarão essas percepções se perceberem que a organização valoriza e protege a voz técnica. Em culturas punitivas ou excessivamente hierárquicas, o perfil C aprende a silenciar advertências, o que fragiliza a gestão de riscos. Em contrapartida, em culturas que incentivam a fala responsável, o perfil C torna-se guardião natural de padrões de segurança e qualidade. A neuroliderança aplicada à análise do perfil C propõe, portanto, que líderes desenhem rotinas que legitimem a expressão técnica rigorosa. Isso inclui, por exemplo, reservar momentos formais para revisão crítica de projetos, rotinas de pré-mortem, expressão em inglês que significa, em linguagem simples, exercício de imaginar, antes de executar um projeto, o que poderia dar errado e por que, e rituais de aprendizagem com base em incidentes críticos. Nessas práticas, os profissionais C tendem a contribuir intensamente, oferecendo análises estruturadas de riscos e de causas raízes de problemas. Ao reconhecer esse padrão, o líder não apenas utiliza de forma mais inteligente o capital comportamental do perfil C, como também reduz cargas subjetivas de ansiedade provenientes da sensação de ter que engolir riscos não discutidos. Por fim, cabe destacar que a análise comportamental observável, para ser eticamente aceitável, deve ser sempre comunicada como hipótese de leitura, nunca como rótulo definitivo. A literatura metodológica em avaliação psicológica alerta para o perigo de essencializar pessoas a partir de instrumentos ou perfis, desconsiderando contextos, histórias de vida e interseccionalidades. Urbina, 2014. No uso do DISC como ferramenta de neuroliderança, isso se traduz em reconhecer que as pistas do perfil C são tendências, não destinos. Pessoas podem desenvolver flexibilidade comportamental, aprendendo a acessar outros estilos conforme a demanda da situação. A função da liderança, nesse cenário, é facilitar esse desenvolvimento, oferecendo feedbacks claros, oportunidades de aprendizagem e ambientes em que o erro se torne fonte de evolução, e não de vergonha. Conclusão. A análise das características comportamentais do perfil C do DISC, a partir de pistas observáveis em contextos organizacionais, revela um conjunto consistente de comportamentos orientados à precisão, à qualidade e à mitigação de riscos. Longe de constituírem mera rigidez ou obstáculo à agilidade, esses padrões expressam uma forma específica de contribuição ao funcionamento das equipes, cuja relevância tende a aumentar em ambientes regulados, complexos e de alta responsabilidade técnica. Articulando o modelo DISC às contribuições da psicologia da personalidade e da neuroliderança, este artigo argumentou que a leitura refinada do perfil C permite aos líderes compreender melhor a forma como esses profissionais processam informação, percebem ameaças e se posicionam diante da incerteza, oferecendo subsídios concretos para práticas de gestão mais humanas e eficazes. Os principais achados teóricos indicam que, o perfil C apresenta forte convergência com o traço de escrupulosidade descrito nos modelos clássicos de personalidade, associando-se a desempenho elevado em tarefas que exigem atenção a detalhes e responsabilidade. A interpretação reducionista desse perfil como excessivamente crítico decorre, muitas vezes, de culturas organizacionais que valorizam apenas velocidade e improviso, negligenciando o valor da análise criteriosa. A neuroliderança, ao integrar conhecimento sobre funcionamento cerebral, ameaça, erro e aprendizagem, oferece um quadro conceitual potente para reposicionar o perfil C como recurso estratégico para a tomada de decisão de qualidade e para a construção de culturas de segurança psicológica. A observação sistemática de pistas comportamentais, como a busca por critérios, a formulação de perguntas detalhadas, a revisão de documentos e a preferência por comunicação estruturada, pode ser convertida em ferramenta concreta de liderança, desde que utilizada com ética, consciência de limites e foco em desenvolvimento. E não em rotulação. Em termos de aplicações práticas, o estudo sugere que programas de treinamento, palestras e consultorias em neuroliderança e gestão comportamental incorporem módulos específicos sobre o perfil C, com estudos de caso, simulações e exercícios de feedback observacional.
Líderes podem ser capacitados a planejar reuniões e processos decisórios que incluam, de forma deliberada, momentos de análise aprofundada a cargo de profissionais de alta conformidade, ao mesmo tempo em que se trabalha com esses profissionais o desenvolvimento de estratégias para lidar com ambientes voláteis sem paralisia. Recomenda-se, também, que pesquisas futuras investiguem empiricamente a relação entre presença de perfis C em posições-chave, indicadores de qualidade, taxa de incidentes críticos e percepções de segurança psicológica nas equipes, explorando diferentes setores econômicos. Por fim, conclui-se que a integração entre DISC, neuroliderança e análise comportamental observável configura um campo promissor de pesquisa e intervenção, no qual a compreensão das pistas do perfil C pode contribuir para organizações mais precisas, éticas e humanizadas. Ao reconhecer e valorizar esse estilo, empresas não apenas aprimoram sua governança e gestão de riscos, como também oferecem a profissionais altamente escrupulosos ambientes em que sua forma de pensar e agir é legitimada, favorecendo o engajamento, saúde mental e inovação prudente. Referências: Blair, S. Bly, M. Personality Traits and Leadership in Complex Environments. Leadership Quarterly, New York, V. 29, número 1, p. 77 a 90, 2018. Costa, P. T. MCCRAE, R. R. Revised Neo Personality Inventory, Neo PIR, and Neo 5 Factor Inventory, Neo FFI, Profissional Manual. Odessa, Psychological Assessment Resources, 1992. DISC Insights, DISC Theory, Understanding the DISC Assessment. 2026. Disponível em acesso em 1º de janeiro. 2026. DISC Profile, The DISC Styles, 2026. Disponível em acesso em 1º de janeiro. 2026. DISC Profile, What is the DISC Assessment? 2026. Disponível em acesso em 1º de janeiro. 2026. Edmondson, A. Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. Administrative Science Quarterly, Itaca, V. 44, número 2, p. 350 a 383, 1999. Garcia, A. Bouzada, M. Neuroliderança, Fundamentos Neurocientíficos da Liderança Eficaz. Revista Brasileira de Gestão e Negócios, São Paulo, V. 22, número 3, p. 521 a 538, 2020. Lieberman, M. D. Social, Why Our Brains Are Wired to Connect. New York, Crow, 2013. Marston, W. M. Emotions of Normal People, New York, Harcourt, Brazen Company, 1928. Roberts, B. W. Jackson, J. J. Sociogenomic Personality Psychology, Journal of Personality, Malden, V. 76, número 6, p. 1523 a 1544, 2008. Rock, D. Your Brain at Work, Strategy for Overcoming Distraction, Regaining Focus, and Working Smarter All Day Long. New York, Harper Business, 2009. Slowikowski, M. K. Using the DISC Behavioral Instrument to Guide Leadership and Communication. AORN Journal, Denver, V. 82, número 5, p. 835 a 843, 2005. Urbina, S. Essentials of Psychological Testing. 2. Ed. Hoboken, Wiley, 2014. Wiley, Everything DISC Manual, Minneapolis, John Wiley Sons, 2015. Anderson, M. Adams, R. Mastering Leadership, An Integrated Framework for Breakthrough Performance and Extraordinary Business Results. Hoboken, Wiley, 2016. Bayes, B. M. Bayes, R. The Bayes Handbook of Leadership, Theory, Research, and Managerial Applications. 4. Ed. New York, Free Press, 2008. Borges Andrade, J. E. Abad, G. Mourão, L. Treinamento, Desenvolvimento e Educação em Organizações e Trabalho, Fundamentos para a Gestão de Pessoas. Porto Alegre, Artmed, 2012. Brown, B. Dare to Lead, Brave Work, Tough Conversations, Whole Hearts. New York, Random House, 2018. Cunha, M. P. Rego, A. Cunha, R. C. Liderança em Contextos de Mudança e Incerteza. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, V. 54, número 2, p. 117 a 129, 2014. Damasio, A. O Erro de Descartes, Emoção, Razão e o Cérebro Humano.
São Paulo, Companhia das Letras, 2012. Gigerenzer, G. Risk Savvy, How to Make Good Decisions. New York, Penguin, 2014. Goldman, D. Boyatzis, R. McKee, A. Primal Leadership, Unleashing the Power of Emotional Intelligence. Boston, Harvard Business Review Press, 2013. Kahneman, D. Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012. Katz, D. Kahn, R. L. The Social Psychology of Organizations. 2. Ed. New York, Wiley, 1978. Kolbe, D. A. Experiential Learning, Experience as the Source of Learning and Development. 2. Ed. Upper Saddle River, Pearson, 2014. Lencioni, P. The Advantage, Why Organizational Health Trumps Everything Else in Business. São Francisco, José Bays, 2012. Lutanz, F. E o chefe Morgan, C. M. Avolio, B. J. Psychological Capital and Beyond. New York, Oxford University Press, 2015. Nordhaus, P. G. Leadership, Theory and Practice. 9. Ed. Thousand Oaks, Sage, 2021. Osborne, R. N. Hunt, J. G. Jault, L. R. Toward a Contextual Theory of Leadership. Leadership Quarterly, New York, V. 13, número 6, p. 797 a 837, 2002. Pink, D. H. Drive, The Surprising Truth About What Motivates Us. New York, Riverhead Books, 2011. Kim, R. E. Deep and Discovering the Leader Within. São Francisco, José Bays, 1996. Shine, E. H. Organizational Culture and Leadership. 5. Ed. Hoboken, Wiley, 2017. Schwartz, J. McCarthy, C. Manage Your Energy, Not Your Team. Harvard Business Review, Boston, V. 86, número 10, p. 63 a 73, 2007. Sennett, R. A Corrosão do Caráter, As Consequências Pessoais do Trabalho no Novo Capitalismo. Rio de Janeiro, Record, 2004. YUKL, G. Leadership in Organizations. 9. Ed. New York, Pearson, 2013. Hashtag Estudando como ou Sempre Aprendendo como Nunca.